Povo de Deus, nós estamos aqui, líderes, homens de Deus da igreja evangélica de todos os povos, povo abençoado do Senhor. Nós temos um posicionamento para a nossa igreja, né, em determinados momentos de crise. Falei para vocês, o Tozer disse que nós temos que ser uma igreja de coragem, mas também a palavra de Deus nos ensina, né, nos garante que a igreja, na instituição local, em estado de emergência, em estado de calamidade, ela também responde ao Estado. Infelizmente, nós estamos saindo nas ruas e nós estamos vendo, irmãos, que muitas pessoas não estão sendo sancionadas. Muitas pessoas, no meio dessa sanção aí, no meio dessas saídas, idas e vindas das instituições que precisam trazer ordem, né, social. Nós estamos vendo algumas lojas abertas, nós estamos vendo, às vezes, até um policiamento na rua, né, uma estrutura policial na rua, mas não estão sancionando a todos. Mas como nós não somos todos, né, nós somos a igreja, então nós vamos também respeitar esse momento, o Estado. Irmãos, e como nós vamos fazer isso, pastor? Nós vamos continuar abertos, as portas da igreja vão estar abertas em alguns horários que nós vamos colocar aí nos grupos. Nós vamos colocar aí durante a semana, nós vamos abrir a porta da igreja para quê, pastor? Para dar atendimentos. Eu acredito que assim como o hospital está aberto, assim como alguns lugares que prestam socorro, a igreja também é um hospital, a igreja também é um lugar de socorro aos da fé. As pessoas da fé vão procurar também a fé. Nesse momento, que é lógico também, é racional, mas existe o que é transcendente, existe o espiritual, e as pessoas também procuram o hospital da fé, que é a igreja. Amém, irmãos? Então, durante a semana aí vocês vão ver, em alguns horários, principalmente horários comerciais, nós vamos abrir a igreja também. Você que está nos ouvindo aí, você que essa live aí pode alcançar, você está aqui aos arredores da Pompílio de Albuquerque, né? Está precisando de uma ajuda, precisa de algum auxílio para fazer alguma compra, atender alguma criança, ajudar. Nós vamos ter aqui uma equipe, nós vamos preparar aqui uma equipe para estar atendendo como igreja missional a nossa comunidade, o nosso bairro. Amém, irmãos? E outras coisas que vão surgir, porque toda hora muda, há um decreto, toda hora muda algumas coisas, e nós temos que também nos adequar a algumas delas que estão mudando. E assim, nós vamos estar abrindo durante a semana uma porta, 2 portas, nós vamos atender ali somente as pessoas de repente em desespero, de repente precisa de uma oração, uma imposição de mãos. Nós vamos estar continuadamente fazendo isso. Amém? Como vai ser o culto? Nós vamos mudar aqui um pouco o horário do culto. Também por prevenção. Nós sabemos, né, os infectologistas, os imunologistas, eles estão dizendo que o frio coopera para a proliferação do vírus, da peste, né, do corona. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cultuar mais cedo, né? Em vez de escola bíblica, nós vamos então fazer um culto às 9h30 da manhã. Mas você que está na zona de risco, você que os ônibus já não atende mais, porque uma boa parte dos ônibus também pararam. Então, nós não queríamos causar nenhum tipo de transtorno e nem aumentar a confusão e o caos. Não adianta você sair de casa
e depois não ter retorno, não ter como voltar, então nós vamos causar um problema maior. Nisso, você que está passando por esse momento, fique em casa. Os idosos, permaneçam em casa. Nós vamos estar fazendo esse culto, ele vai ser acompanhado também pela live. Vamos colocar a live, botar ao vivo o culto aí, para vocês poderem acompanhar de casa. Então nós vamos fazer um culto apenas. Por quê? Porque nós não vamos deixar de cultuar o Senhor. Nós reunimos aqui, oramos e pensamos que poderíamos deixar apenas os líderes, mas você ficaria de fora. De repente você que pastor, eu preciso, eu quero estar nesse culto. Nós ficaríamos aqui apenas os líderes para não deixar que o fogo do altar se apague, né? Porque ele continuamente tem que estar aceso. É uma missão, é um compromisso sacerdotal. Então nós pensamos em deixar só os líderes, e aí você, meu irmão de fé, minha irmã em Cristo, vocês iam ficar de repente fora disso. Então nós pensamos, repensamos. Acompanha você pela live. Pastor, está proibido ir aí no culto da manhã? Não, nós não vamos também proibir ninguém. O que nós falamos aqui em uma das nossas conversas é que muitas pessoas não estão deixando de ir ao mercado, porque eles não estão sendo sancionados, por exemplo, para organizar a entrada de quantas em quantas pessoas. Pelo contrário, a gente entra lá, está lotado. Bem, algumas pessoas podem até se infectar em outros lugares, contrair o vírus em outros lugares, mas infelizmente, não falo da nossa igreja em si, mas na igreja no geral, provavelmente, evidentemente que muitos vão dizer: foi a igreja, foi na igreja, eu estive na igreja, e na igreja a gente acaba percebendo pelo fato também de ver uma grande sanção, né? um grande sancionamento na igreja. Já apareceu até vídeos de policiais entrando na igreja e pedindo para fechar. A gente não viu isso em outros lugares, em lugares, por exemplo, que estão abertos agora, inclusive bares, mas já vimos pessoas entrando na igreja. E nós não queremos também trazer nenhum tipo de escândalo, nós não queremos também causar nenhum tipo de anarquia e rebeldia, não. Mas nós aprendemos sim que quando as coisas não vão de acordo com a ordem e a lei de Deus, nós temos que ficar até o fim. Porém, nós também entendemos, irmãos, que isso é uma luta apenas contra a igreja, é um fundamento maior em lutas contra a igreja, um sancionamento maior contra a igreja, e a igreja não vai entrar nessa luta desta forma, trazendo um escândalo como se nós fôssemos culpados da mortandade de alguém. Se vamos morrer pela fé e não pelo corona. Né? Se vamos ser acusados de morrer por amar a Cristo e não por causa de uma enfermidade que está assolando e tirando a vida das pessoas. Amém? Porque é assim que eles vão falar. Não morreram por causa de Cristo, morreram por causa da desobediência. Então nós vamos morrer por causa de Cristo. E não vamos deixar de fazer isso, porque nós vamos estar aqui com a porta aberta para atender a sociedade, atender o bairro e atender as pessoas. Então, amanhã não vai haver escola bíblica e nem vai haver cultos à noite, para que você também não fique andando na rua, estando assim, com um vazio, né? A gente tem visto as ruas vazias, e aí a gente pode também dar brecha e oportunidade para as pessoas serem alcançadas aí no meio da rua, uma facilidade maior de ser alvo em outra área da violência, por exemplo. Né? É um outro assunto, nós não vamos falar disso aqui agora. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu quero já agradecer a presença de vocês, todos aí que estão entrando na live. Obrigado aos nossos irmãos que não são nem membros aqui da IETP, da Igreja Evangélica de Todos os Povos, mas está sempre aí acompanhando as nossas lives. E esse é mais um posicionamento nosso aqui, como líderes da nossa denominação. Não estamos aqui para julgar aos demais, né? Para dizer que A fez, B não fez, foi assim.
mas esse é o nosso posicionamento. Nós estamos nos posicionando e, de acordo com as mudanças, nós também estaremos diante da igreja, vindo aqui na live ou nas nossas reuniões, né, como igreja. Amém, irmãos? Os pastores e evangelistas, presbíteros, alguns deles estão aqui. Os irmãos querem falar alguma coisa aí? Dá um alô. Nós estamos ao vivo aí com nossa igreja. Vocês querem falar alguma coisa? Abençoado a todos, né? Estamos aí amanhã aí para mais uma reunião para cultuar o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só reforçando, amanhã, então, 9h30 da manhã, domingo, 9h30 da manhã, a igreja estará aberta, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, como o pastor Carlos acabou de afirmar, amém? E à noite, então, não haverá culto. E os demais horários, o pastor Carlos e a Renata, a secretária, vai estar passando todos os horários devidamente explicados a todos vocês. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe, continue com fé, esperança, crendo que Deus é maior do que todas essas coisas que nós estamos vivendo. E tudo tem um propósito. Amém? Nós aqui como igreja, nós acreditamos nisso e entendemos que é necessário passar essa mensagem de fé e de esperança para vocês, para os seus familiares. Amém? Reforçando apenas, se você fique livre, né? Fique à vontade de vir ou não. Amém? Se você se sente mais seguro em casa, fique em casa, tá bom? Vai ser transmitido pela live. Né? Você que já tem uma idade mais avançada, se sente melhor em casa, também fique. Nós não estamos aqui julgando ninguém, amém? Nós estamos apenas cumprindo a missão, né? O propósito que Deus colocou no nosso coração, que é manter aberto durante o dia, apenas na parte da manhã, para estar cultuando a Deus, amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, povo de Deus. Nós estamos aqui. Fiquem na paz. Fiquem na paz de Deus e qualquer dúvida procure a nossa secretaria, que vai estar passando para vocês. Se prevenindo sempre e atingindo aí esse objetivo nosso de estarmos alcançando o coração de Deus, a voz de Deus, a resposta de Deus para a nossa nação. Continuem orando, porque Deus responde às orações. Do Senhor vem o nosso socorro. Em nome de Jesus. Paz para todos.